prestado muita atenção e ainda não sabe como vir ao parabéns, fique sabendo que basta entrar numa loja Singer e inscrever-se, dando-nos, claro, um tempo razoável para tratarmos de tudo, da sua vinda, da sua festa de anos. O tio Herman faz-lhe uma festa. O nosso convidado especial desta segunda parte podia ter acabado a sua formatura em Economia, mas não foi essa a sua opção. Queria ser a primeira figura de uma arte em que constantemente se coloca a vida em risco. Tinha esse sonho e realizou. É cavaleiro tauromáquico com alternativa há mais de 12 anos e tem uma carreira invejável de êxito. É um homem informado, adora pintar e canta ao fado por gosto. Vazias as arenas, terminada a época, refugia-se na tranquilidade alentejana de Monforte, dedicando-se à agricultura e à criação de cavalos e touros. Chama-se Paulo Caetano. Tenho aqui perguntas sobre ele e vocês vão tentar acertar na resposta. Primeira pergunta na arena durante a lide: o que é mais difícil dominar? O estado emocional, o touro ou o cavalo? Inês e António, o que é que acham? O estado emocional. O estado emocional. E o Gil? O estado emocional também. Gostou de ouvir o fado da sua terra? Perdão? Se gostou de ouvir o fado da sua terra? Adorei. Adorou? É bonito. E Manela também. Na sua relação com os touros, qual o sentimento dominante? O medo, o respeito ou a paixão? Respeito. O respeito. E o Gil, o que é que acha? Paixão. Paixão. Paixão, não vais fugir de mim, serás paixão. A corrida de touros é um espetáculo em vias de extinção, não é extensão, extinção, que não acabará nunca ou que perdeu verdade para sobreviver. Inês? Não acabará nunca. Não acabará nunca. E o Gil, o que é que diz? Perdeu a verdade para sobreviver. Perdeu a verdade para sobreviver. Senhoras e senhores, connosco o meu convidado especialíssimo, meu velho amigo, Paulo Caetano. Podes montar aí esse cavalo que está parado. É preto e está parado. Realmente, que horas de trabalho que é preciso ter para pôr um animal daqueles a fazer tanta coisa? Não é? Horas e horas e horas de vida. São horas de vida, são horas de dedicação, porque o cavalo é um animal que tem que compreender a nossa sensibilidade, que tem que ser o instrumento principal daquilo que nós imaginamos e para o pôr a entender aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pretendemos, é necessário realmente horas de trabalho, primeiro horas de escolha, depois horas de trabalho e depois muitos momentos passados juntos, momentos de alegria, momentos de êxito e momentos de fracasso que eles compreendem perfeitamente. Quem é que percebe se um cavalo presta para se transformar num grande cavalo de toureiro? Tu, a codelaria, as pessoas que levas contigo? Não, deve ser o próprio toureiro, deve ser o próprio profissional que vai executar o toureiro nesse cavalo, que deve entender se esse cavalo se adapta às suas características, à sua concepção de toureiro ou não. Mas muitas vezes nos enganamos porque o percurso é tão difícil, esse animal tem que ter umas qualidades psicológicas, morais e físicas tão grandes que é difícil reunir tudo e não é fácil encontrar muitos cavalos bons. E os cavalos são assim têm isso tudo, são assim tão espertos? O cavalo não é um animal que se possa dizer tão esperto como o cão, por exemplo, que aprende a viver connosco, que percebe praticamente tudo o que nós dizemos. É um animal um pouco distante. Por outro lado, ainda bem, porque já viste que era entrar-nos um cavalo pela sala adentro. Não era muito cómodo. Não era a pata, vamos dela para cima do carpete. Não era muito bom, não. Não era muito Por outro lado, montar cães também não é uma coisa não dava muito jeito. Até porque os touros são um bocadinho maiores. Exatamente. Ver o touro ali de cima. E depois, o cavalo já vem para a vossa mão trabalhado? Por vezes, minimamente, ou não? Algumas vezes sim, outras vezes não. Algumas vezes encontramos cavalos que já estão trabalhados, que já estão numa fase de ensino bastante aperfeiçoada e que depois nós adaptamos e especializamos ao toureiro, que é ao fim e ao cabo uma especialização da equitação. Outras vezes não, que os cavalos são agarrados em podres ou são produzidos por nós próprios, na nossa codelaria ou em outras codelarias que existem próprias. E já foste também muitas vezes? Já fui também muitas vezes. No Cavalos sentido, bons. sim. Cavalos bons, não muitas. Isso é realmente uma lacuna que eu gostava de ter produzido mais cavalos a torear, mas a minha cavalaria deu um cavalo
a torear, que foi o altivo, que foi bastante bom, e tenho pena não ter dado mais até agora, mas espero que venha a dar, porque agora é que começam a nascer filhos de cavalos que foram célebres meus, como o Boleiro, o Tupilupe, etc., e que pode ser que realmente os seus filhos venham a ser... Como é que esses nomes que tu disseste? O primeiro era altivo? O altivo foi o Altivo. cavalo E os de outros dois nomes vieram assim? Boleiro Bolero e Tupilupe. Tupilupe. Como é que nascem assim esses nomes? Não Tupilupe. sei, é um bocadinho fruto de... Eu primeiro tenho que conhecer o cavalo, nunca lhe ponho o nome antes de apreender as qualidades. Tens de olhar para a focinheira. Tenho que para o focinho, e senti-lo, depois... depende de muitas coisas, e depois normalmente sai. Outras vezes é assim, tipo reunião familiar, que nome é que vamos pôr ao preto, que anda agora bem, está a começar a torear, e faz isto, faz aquilo e tal, e sai o nome do filho da altura. Olha para Michael Jackson. Ah, não, isso é quase branco já. Ray Charles. Paulo, posso pôr um brinde? Com certeza. Isto não sei se será propriamente a tua bebida favorita, não sei se o teu portuguesismo te leva também a preferir o vinho tinto ao champanhe, se calhar sim. O champanhe francês, o vinho tinto português. Pois, estamos de acordo. I'll drink to that, ladies and gentlemen. Já realizaste bem aos anos que a gente se conhece? Há muitíssimos, para aí há 20, não? Eu tenho 26, não pois, sei. eu conheci, eras uma coisinha assim pequenina. Já há muitos anos que nos conhecemos. Quem ti ainda lhe diz, encosta a tua cabecinha na minha maminha. Paulinho, não te vais embora. Fomos vizinhos na costa. É verdade, é verdade. Era mais quase pobrezinho. no começo das duas carreiras. Não é? Era mais pobrezinho, vivia num apartamento do tamanho de uma box. Tu tiveste sorte porque tinhas um pai com espaço. E se calhar foi uma das coisas... Um pai com espaço de cabeça, porque é um homem inteligente e esperto, mas com espaço físico também, para tu poderes começar a ter a percepção do que era andar a cavalo e montar, não é? Ou seja, esta pergunta traz água no bico. Eu pergunto-te assim, se tu tivesses nascido e vivido numa gaiola, como a maior parte de nós, numa gaveta, num qualquer prédio de propriedade horizontal, teria sido tão fácil para ti saltar para o toureio? Olha, seria tão árido como foi para mim, porque a minha família não era uma família taurina, era uma família ligada ao meio tauromáquico. Não tinha nada a ver, a não ser a aficião que tinha de ir às corridas de touros ver como espectador. E eu nunca pensei ser outra coisa senão cavaleiro tauromáquico, é curioso. Desde Portanto, que idade? Sei lá, desde os 3 ou 4 anos, que perguntava o que é ser. Coerência. Coerência, não é? Não é, porque eu aos 3 anos queria ser tipo rico. Depois tive umas divagações. Mas, entretanto, penso que era um meio um bocadinho árido para desenvolver essa atividade. Realmente foi graças à compreensão da minha família, do meu pai e de toda a minha família. Mas lembras-te de ter chegado ao pé do teu pai e dizer, pai, quer ser toureiro? Não. Lembro-te de dizer, tu estuda, deixa-te ideias, não é? Mas lembro-me de dizer isso muitas vezes. Mas a partir de determinada altura, quando ele viu que realmente era... Pronto, era aquele o caminho que eu queria seguir, ajudou-me em tudo e dentro do quem é que te influenciou? Em termos de toureiros que havia na altura? Ou em termos de uma pessoa... Uma pessoa que tenha dado uma pancada tão grande que te levasse a pensar, eu gostava de fazer isto que aquele senhor está a fazer. Ninguém em especial. Era só a ideia do toureiro. Ninguém em especial. Eu tenho um tio que era muito aficionado, montava a cavalo, que é o meu tio Fernando Serra, e falava muito... Para ele, o mestre João Núcio era um deus, contava-me todas as corridas que tinha visto o mestre João Núcio, todos os pormenores, eu via aquilo tudo com... Tens algum deus... E depois o mestre Batista foi, talvez, de criança, aquele ídolo da juventude, aquele ídolo que eu via e que imaginava que um dia... Ou melhor, quase não imaginava que um dia pudesse chegar a um lugar desse, e que ao fim e ao cabo não cheguei, porque o mestre Batista tem um lugar realmente muito alto. Mas de qualquer forma foi o meu ídolo da juventude. E neste momento continua a ser o teu ídolo absoluto, o Sr. Mestre Batista? Não? Ou tens assim alguém? Sim, continua a imagem dele continua gravada na minha memória e na memória de todos os aficionados. Desapareceu prematuramente, mas realmente deixou uma obra muito grande e que tem sido seguida não só por mim, como por todas as histórias da minha geração. Penso que sofreram uma forte influência dele e que ainda hoje é um marco importantíssimo. No entanto, a arte de torear sofreu alguma variação. Dá uma sensação que os aficionados de há 20 anos não eram tão suscetíveis de serem... não eram tão receptivos ao grande espetáculo e fácil que se vê às vezes hoje em dia nas arenas. Percebes onde eu quero chegar?
Percebo. A ficção era mais fechada, era mais seletiva e tinha uns valores muito tradicionalistas. Hoje em dia dá uma sensação que as pessoas que enchem a Praça de Touros estão à espera de um bocadinho de circo também. E vocês, se calhar, têm Componente de... espetáculo. Espetáculo, circo será... Eu adoro circo, mas neste caso é um bocado, Também eu. Mas, é um bocado forte. Eu penso que o toreio é uma arte dinâmica, altamente dinâmica, e sofreu nos últimos anos uma evolução tremenda, em termos técnicos e, por consequência, em termos artísticos. E sabes que nisto do toreio, eu não acredito muito no saber tecnológico daquela arte. Não acredito muito. Eu penso que, essencialmente, é preciso saber sentir. Ou seja, uma pessoa que não tenha a sensibilidade para ver torear bem pode devorar todas as enciclopédias, todas as bibliotecas taurinas do mundo, que nunca chega a divertir-se com o toreio, a emocionar-se com o toreio. E alguém que possa não ter dados técnicos e bases técnicas muito profundas pode emocionar-se com o toreio e saber e beber o que é a arte de torear. Portanto, hoje em dia há uma componente de espetáculo muito importante, como em tudo na vida, em tudo o que é show e tudo o que é espetáculo, evoluiu nesse sentido. E tem que haver um pouco isso. Mas, E deixou de haver espaço para os toureiros tradicionais? Não. Eles continuam a ser apreciados, não é? Antes, pelo contrário, os toureiros clássicos continuam a ter o seu lugar. O que não tiram é lugar aos outros. Portanto, existe público que prefere um tipo de toureio, outro público que prefere outro tipo de toureio. Isso cria um certo clubismo que é saudável. Eu, por exemplo, como espectador, acho piada às formas todas, percebes? Acho engraçado ver toreado de várias formas. Isso é ótimo. Não considero nenhuma delas arte menor. Acho que se complementam. E quando acho os cartéis têm vários muito tipos bem. de toureiros, melhor ainda para o público, Muito não é? Onde é que tu te classificas entre um extremo e outro? Onde é que tu achas que estás? Eu tenho sido um toureiro que a forma que me diverte torear, a forma que eu sinto a torear é a forma que tem muita emoção e muito perigo. Não é uma forma muito espetacular em termos de números, mas é uma forma que, quando sai bem, emociona e as pessoas sentem que por vezes se assustaram. Eu não faço isso porque as pessoas me gostem de ver assim. Eu faço isso porque é a única forma que eu me sinto toureiro. De outra forma não me sinto. Portanto, nunca fui infiel a essa forma de sentir o toureiro e tenho dado bem porque o público compreende-me assim e é assim que me gosta de ver. Está ali uma rapariga que é uma miúda lindíssima e que casou contigo há precisamente quantos anos? Há 11 anos. Há 11 anos. E era aficionada também? Fui sempre, que eu sou a prima direita de João Moura e vivi sempre no Alentejo e já era aficionada desde que nasci, praticamente. João Moura, que já cá esteve a fazer-me companhia, viu a entrevista? Vi. Foi engraçado, não foi? Foi. O malandreco estava com um bocado de medo, estava com um bocado distraído a olhar para a Joana e para a Nuxa. Aí o Paulo consegue disfarçar melhor. Porque ele faz aquele ar frio e tal, e depois com o olho que tem na nuca é que vai, que é o mesmo que ele usa a torear, é que ele vai observando tudo o que se passa. Ele não precisa de observar muito, conforme podem ver, tem uma mulher lindíssima. Agora, eu faço ideia lá por dentro, os saltos que o seu coraçãozinho deve dar quando está a assistir uma corrida, não? Dou alguns. Emociono-me bastante e acho que... Emociona-se às lágrimas? Não tanto, mas às vezes fico aflita e acho que quanto mais velha vou sendo, pior vou estando na praça. Qual foi o último grande susto que apanhou enquanto espectador, olhar para o seu marido? Agora não me recordo, mas talvez de uma praça na Nazaré, em que os touros saíram bastante mal e com muito perigo e eu abandonei a praça só. Nestas corridas todas perdeu muito poucas, sempre que pode vai assistir, não é? Sim, sempre que posso. Sinto-me melhor ainda à corrida, ainda à praça, do que ficar em casa. E se por acaso um dia a tua mulher não estivesse presente a torcer por ti, achas que já te fazia falta? Gosto Já te habituaste? muito que ela esteja presente e é um grande apoio. Antes, é uma grande crítica depois, uma crítica saudável que me faz muita falta e portanto, é um bom equilíbrio. Faz-lhe as críticas em que termos? E quando acho que ele está mal, digo-lhe que está mal e explico-lhe porque é que eu acho que ele está mal. E chega a pô-lo de castigo ou não? Não. Ótimo, portanto nós... Por isso não. Por outras razões, se calhar, não é verdade? E as tuas crianças já são sensíveis a... Já. Só tenho lá dois pequenos grandes aficionados. O João é um aficionado já prático. Já os ferraste ainda não? Já, foram logo ferrados pequeninos. Nasceram ferrados. Que giro. São dois miúdos?
Não, casalinho. É um casal. E o João já toreou, já se estreou o ano passado, em Monforte, onde tem um clã de apoio muito grande, que é onde vive. Portanto, tudo sai bem sempre. É bom viver no Alentejo, não é? Eu gosto muito. Eu acho que toda a gente gosta muito do Alentejo, por isso é que contam anedotas de alentejanos de vingança, porque não vivem com aquela qualidade. Eu acredito nisso também. E porque o povo alentejano tem uma filosofia de vida tão bonita e um espírito de humor tão grande, E é uma realmente zona penso que é um bocadinho de inveja. E é uma zona que ainda está por estragar. Deus Porque queira que não não é? estraga. Deus queira que não estraga. Faz parte da nossa... Quase que nos dá saúde mental quando a gente passa por aquela planície. É verdade. Tens muitos hectares? Alguns. Sorte, quanto? Não muitos, alguns. Está bem, olha, quando sentires que estás com alguns a mais, que eu vou lá anexar e fazemos uma reforma agrária. E o fado? Gostas de fado? Li aqui algures que cantas o fado de vez em quando, é verdade? Olha, canto, agora quase nunca. Cantei, sei lá, já não canto de pai há 10 anos. Cantava com amigos, em casa de amigos, de brincadeira. Tive a sorte de conviver com pessoas... Agora vou tentalar. Dizes que cantas em casa de amigos, quero ver até que ponto és meu amigo. Isto é a minha casa. Não. E agora, só se favor, vou-te desafiar a cantar um fadinho. Só tu. Vais tentar cantar o quê, Paulo? O que é que eu vou tentar cantar? Deixa Eu prometo que tento torear um dia destes. Já tenho que pedir desculpa, porque se calhar esqueço-me, mãe, nunca mais cantei. Não é? Vou cantar o Cavalo Alazão, olha, é uma homenagem aos cavalos alazões tão bons que têm havido. Queres cantar em pé ou sentado? Canto sentado. Está bem. Queres despir ou não? Fica Não, assim. está bem. Sim, está ótimo. Rapazes. O meu cavalo alazão é orgulhoso, talvez. O meu cavalo alazão é orgulhoso, talvez, por ser calçado da mão e ter sangue português. Por ser calçado da mão e ter sangue português. Trota largo e cospe para vento, tens nica a galopar. Trota largo e cospe para vento, tens nica a galopar e a correr atrás do vento. Acaba por alcançar e a correr atrás do vento. Acaba por alcançar alter de real nobreza, tem orgulho em seu brasão. Alter de real nobreza, tem orgulho em seu brasão. É de raça portuguesa o meu cavalo alazão. É de raça portuguesa o meu cavalo alazão. É que podias cantar um fado. Ver um bolinho. Neste momento, estou a imaginar o António Pinto Baixo, que está lá atrás no camarim, porque ele vai fechar a segunda parte a dizer: porra, ainda bem que este gajo é toureiro. Senão lá tinha mais um concorrente. Realmente, cantas maravilhosamente. E se me visse então torear, devias de ver. A primeira pergunta que a gente pôs aos nossos meninos era: na arena durante a lido, o que é mais difícil dominar? O estado emocional, o touro ou o cavalo? A equipa A e a equipa B acertaram em cheio o estado emocional. Será que tu sentes a mesma coisa quando olhas para o touro, aquilo que eu sinto quando olho às vezes para uma plateia que tem de começar a dominar ou não? É mais um bocadinho mais perigoso, não é? Depende da Não, plateia. eu penso que... Se na plateia tiver alguém com cornos, também posso... Depende. Em se O que dominando é que te assusta mais? Aquela cara... é aquilo que te assusta a ti. Ao fim e ao cabo, é o medo de que as coisas não saiam bem, é o medo de que aquilo que temos para dar não saia, por qualquer motivo,
e é o medo do fracasso. E vocês, é o maior medo. Vocês na corrida são julgados logo, é um público terrível. Aquilo a obra é feita ali, ninguém disfarça. é assinada ali e é julgada ali. É a grande dificuldade do toureiro, também é um dos seus grandes atrativos, penso eu. E tu, às vezes juntam-se claques, não é? De cateinistas, de moristas, de bastinistas. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. E as claques têm a capacidade de gostar dos outros se vocês provarem que estão a ser bons ou são racistas? Eu penso que existe um grande espírito de tolerância entre o clubismo que existe no toureiro. Então é mais saudável do que no futebol, se calhar. Penso que é bastante mais saudável, porque eu tenho visto aficionados totalmente meus a baterem palmas de pé a colegas meus, da mesma forma que eu me apetecia bater muitas vezes, porque, pronto, o toureiro é arte e pronto, as pessoas podem gostar muito de um, mas as coisas não lhe correm bem e correm ao outro. Estou convencido, tenho a certeza, que dão o valor exatamente igual. A ser verdade é bom. Eu não sei porque não sou toureiro. No nosso caso, garanto que não é assim. Mentira. Nós também vibramos imenso com os êxitos dos nossos colegas aqui na televisão. E que me caia já aqui um copo se isto não é verdade. Bom. Na sua... Como diria Filipe Laférias, são muito boazinhas! Segunda pergunta, na sua relação com os touros, qual é o sentimento dominante? Medo, respeito ou paixão? Não digas ainda. Pois. A equipa A disse que é o respeito, a equipa B acertou, disse que era a paixão. É a paixão. É a paixão. Vocês, curiosamente, são os maiores defensores do touro, do animal, tenho um respeito enorme. A relação do toureiro com o touro é uma relação apaixonada, porque, repara, o touro é o móvel dos êxitos, dos triunfos, daquilo que nós imaginamos fazer. É ele que, ao fim e ao cabo, o touro é a razão do próprio toureiro. É um animal prodigioso da natureza, é um animal que une dois fatores impressionantes, que é a bravura e a nobreza, e é graças a ele que se consegue fazer o toureiro. Eu penso que é também graças ao toureiro que esse maravilhoso animal existe. Porque se não fosse o toureiro, não sei se os touros não seriam relegados para, sei lá, uma jaula do Jardim Zoológico e deixavam de ter a extraordinário pedestal em que hoje no reino animal estão, porque ao fim e ao cabo o touro é um animal maravilhoso da natureza. Achavas piada haver touros de morte em Portugal? A tradição taurina portuguesa assim não o indica em termos do toureiro a cavalo, porque existe uma componente importantíssima no nosso toureiro, que é o forcado. E a atuação do forcado é o finalizar da lide do cavaleiro. Sim. Portanto, não tem razão de ser nem cabimento no toureiro a cavalo em Portugal haver o touro de morte. Mas no toureiro a pé, e para se fazer jus, ao fim e ao cabo, à profissão maravilhosa que é ser matador de touros, a lida podia ser perfeitamente íntegra à espanhola com a morte do touro. Podiam conviver as duas formas de toureiro com o mesmo êxito, nunca defraudando e tendo como ponto primordial a lida portuguesa, que é uma lida belíssima e apreciada em todo o mundo, com o cavaleiro e o forcado. Falaste aí numa arte que é de salientar, que é nobríssima, que é a arte de forcado, que é uma coisa empolgante. Eu acho que mesmo quem não gosta de tourada, mesmo aqueles militantes anti-touros, não podem ficar insensíveis Penso que não. a essa coragem e esse desafio. A corrida de touros, esta é a terceira pergunta, é um espetáculo em vias de extinção, que não acabará nunca, que perdeu verdade para sobreviver. Ali a equipa A diz que não acabará nunca, a equipa B diz que perdeu verdade para sobreviver. Já vi que ali para os lados de Coimbra não há muita ficção. Obviamente, esta nem preciso de saber a tua resposta, obviamente que não acabará nunca, era o que faltava era tu. Enquanto houver portugueses, não é? Como dizia o poeta, eu penso que enquanto houver portugueses não acabará nunca a arte de torear, porque é uma coisa tão intrínseca ao nosso povo, e não só ao nosso povo, a toda a Península Ibérica e ao sul de França e América Latina, a muitos países da América Latina. Penso que pela trajetória que o toureiro tem seguido nos últimos anos, que é uma trajetória muito ascendente, em termos de público, em termos de desenvolvimento artístico, em termos de desenvolvimento técnico, portanto tudo indica, os vetores são para cima, não são para baixo. Como é que está o toureiro na Europa? Os franceses já estão no papo, não é? Os franceses foram sempre muito aficionados, só que, como é um país muito desenvolvido, desenvolveram ultimamente, nos últimos anos, o toureiro de uma forma E os alemães? Olha, os alemães não têm toureiro, como tu sabes, mas uma vez, curiosamente,
recebi um convite da Alemanha para fazer, para explicar ao fim e ao cabo o que era a arte de torear a cavalo. Fiz um programa de televisão que foi muitíssimo bem recebido, muitíssimo admirado, e passado uns dias recebi um convite de um dos maiores criadores de cavalos e impulsionadores da dressagem na Alemanha para ir a sua casa. Como é que ele se chamava, lembravas? Eu não me lembro do nome dele, mas sei que quem entrou em contacto comigo foi o Domingos Piedade. Se calhar algum nome bom para um cavalo. E nessa altura era um homem... nessa altura era um homem, e é com certeza ligado ao automobilismo, mas tinha uma quadra de cavalos de competição em termos de dressagem e de obstáculos muito importante, e ficou de tal maneira espantado com a equitação que os cavalos de toureiro tinham, que me pediu para ir à Alemanha para lhe explicar aquilo, que era realmente uma coisa extraordinária, como é que se podia pôr um cavalo a fazer equitação diante de um touro que investe para ele. E é notável. Tens a noção do tamanho do teu presunto? Tenho uma vaga ideia. Ok. As nossas equipas empatarem, eu pedia que imaginassem, que calculassem o tamanho do presunto do nosso Paulo e que escrevessem no cartãozinho e nos mostrassem. Para ver se a gente sai deste imbróglio. A Inês diz 42, o Gil diz 40. E tu dizes? Digo que a Inês ganhou. A Inês ganhou porque é mesmo 42, não é? E agora vou-te pedir que tires 2 cartõezinhos ali, do farapé da nossa menina. Estavas a recordar velhos tempos, não é? Realmente. Isto antes de casar, nem imagino. Aquilo, Costa da Caparica, aquilo até tremia quase. Agora não, agora chamo-lhe o missa de corpo presente. Ora, o que é que queres que diga? Que leia? Pois com certeza. Porquê é que coraste um bocadinho? Porquê é que coraste? Estou corado. Não, é dos projetores, não ligues. Lê-me lá então o que vem nos cartões, antes que eu comece para aqui a contar tudo aquilo que me lembro. Bem, vou ler já. Ana Maria Esteves Tavares Abrantes. Olha que gira. E a Sandra Maria Carvalho Silva. Ultimamente tem estado na moda de quando em vez, quando é preciso agitar as águas, defender teses antitaurinas, fortemente defendidas e até às vezes com direito a discussões na Assembleia. Queria que aproveitasses este último minutinho ou 2 para responder a todos aqueles que condenam veementemente e com força essa arte a que tu te entregas de cabeça aos pés. Olha, nunca aceitei muito discussões desse aspecto porque penso que não se pode discutir de coisas que uma parte não está dentro do assunto. Agora, o que eu posso é defender realmente, com toda a veemência, o toureiro neste sentido. Começo por aquilo que disse há bocado, pelo touro. O touro é um animal maravilhoso da natureza, cuja bravura proporciona uma arte bela que é o toureiro. Se o toureiro não existisse, o touro deixaria de existir. E penso que não há crime maior do que a desertificação de uma espécie tão maravilhosa como é o touro bravo. Em segundo lugar, quando acusam o toureiro de ser violento e até produzir violência, como já ouvi algumas vezes, posso afirmar, porque só se pode afirmar quando existe uma base de factos, e existe realmente, que a nossa juventude, a juventude que está ligada ao toureiro de alguma forma, ao touro, ao cavalo, aos forcados, aos cavaleiros, aos toureiros a pé, a todos, é uma juventude, graças a Deus, bastante saudável. Nada violenta, bastante sensível. Portanto, são acusações perfeitamente sem fundamento. Depois, ver toureiro é uma condição elitista em termos de sentimento. Não é para todos. Não em termos etários, nem em termos sociais, aí é para todos, mas sim em termos de sensibilidade. Nem toda a gente tem sensibilidade para entender o toureiro. Como isto a não ópera. é preciso, como a ópera, como todas as grandes artes. E, portanto, com essas pessoas não se pode discutir. Agora que o toureiro é uma arte dinâmica que está em ascensão, os factos assim o dizem. Boa defesa.
Bom, tenho aqui um presentinho para ti. Constou-se-me que uma das tuas paixões é a pintura, e então escolhemos para ti esta aguarela, que eu tenho a certeza que vai ficar lindamente em Monforte. Não vai? Lindo. O nosso convidado nesta segunda parte, o toureiro Paulo Caetano. Sim, senhor. Vamos entregar a chave à equipe vencedora, que foi a Inês, que acertou ali muito bem no tamanho do pezinho do nosso Paulo. Inês quer azul, vermelha, branco ou amarela. Pense bem, a sua primeira chave pode ser a última. A vermelha, cá está ela, Inês, e agora mais 3 presentinhos para os nossos meninos. Na montra 1, sou pequeno, mas trabalho como os grandes. Na montra 2 somos pequenas, mas fazemos os outros trabalhar. E na montra 3 somos 3, mas só um de nós trabalha. O que é que lhe parece, Inês? A 3. A 3. E o Gil? Montra 2. A montra 2? Gili! Se calhar é preferível a Montra 1. Se calhar é, Se calhar. Gili. Porque na montra 2 tínhamos esta coisa linda. Eram 4 pilhas de graça, isto é, gratuitas, 4 pilhas de 1 volta e meio. 4 pilhas, ou como se diria em Espanha, 4 pilas. E agora vamos ver o que é que o nosso Gil ganhou na montra número 1. Este mini forno com regulador automático de temperatura. E ali o António e a Inês vão ganhar qualquer coisa para andarem sempre a tempo, não é, Carlos? Decorativos estilo inglês country, um relógio de parede, mais 2 quadros. Que giro, isto hoje anda muito campestre, já oferecemos cavalinhos, agora oferecemos... Aquilo eram 2 vacas ou 2 bois, não cheguei a ver. Partimos do princípio que eram 2 vacas. Sim, senhor. E agora quero-vos apresentar a segunda atração musical. Eu já falei nele, é um querido amigo, um grande fadista, uma simpatia de uma pessoa. Depois é daquele tipo de artistas que toma banho todos os dias, que dá gosto de trazer a um programa. E é um belíssimo fadista. Chama-se António Pinto Basto. O António não faz anos, mas achámos que era bonito acabar um programa dedicado a touros com uns fadinhos à maneira que tu fizeste o favor de escolher. Escolhi uma rapsódia de fados, aqueles chamados fados castiços. Uma episódio em azul, in blue. Percebeste o trocadilho? Rhapsody in blue. Fui eu que inventei, António. Mas diz. Realmente tem a ver com... Tem cavalinhos, pois é que sim. Aqui, E as cuequitas? as cuequitas também, por cima. Também tem um cavalinho. Sim, senhor. Daí a rapsódia. E então, não é só cavalos e touros, porque há um que é dedicado a galgos e lebres, porque sei que é um dos hobbies que o Paulo gosta de se dedicar, não é verdade? E por isso também incluí um fadinho dedicado ao galgo e à lebre. E o galo é um animal tão querido. A galinha também. Não tenho nada contra as galinhas, mas os galos lá estão, coitadinhos, não é? E principalmente no afegão. O galgo afegão. Epá. Afegão. Os queijos gostam muito de galos. Oh. Boa, está a ser boa esta entrevista, hein? As nossas entrevistas São sempre, é uma pior que a outra. Eu acho que se nós continuarmos qualquer dia, daqui a 1 ano ou 2, vamos fazer como o wrestling, quase, não é? Olha, és um aficionado. Sou, desde pequeno, tenho família ainda muito ligada ao meio tauromáquico e por isso desde pequenino que estive nesse ambiente por dentro e habituei-me a gostar. Nunca pegaste nenhum touro pelos cornos? Não, só experimentei torear, mas realmente não consigo fazer nada à boa figura que o Paulo fez a cantar, por exemplo. Aí estamos em igualdade de circunstâncias. Obrigado por teres vindo. Senhoras e senhores, António Pinto Basto. Numa tasca bem castiça, de paredes de caliça, um cartaz se destacava.
Foi uma grande toirada, disse da mesa avinhada um campino que ali estava. Foi uma grande toirada, disse da mesa avinhada um campino que ali estava. De manhã o sol rompia e já ao longe se ouvia os foguetes a estalar. Veio a tarde sorridente, foi aos toiros toda a gente, estava a praça a abarrotar. Veio a tarde sorridente, foi aos toiros toda a gente, estava a praça a abarrotar. O Simão alegre e vivo cravou 6 ferros ao estribo num toiro dos de bandeira. Mascarenhas de meia praça pega com a fina graça desse marquês de fronteira. Mascarenhas de meia praça pega com a fina graça desse marquês de fronteira. Depois vem mestre João, que arrancou grande ovação com seu novo torear. E num toiro de Salgueiro foi Ricardo Cernilheiro, Jorge Duque a rabejar. E num toiro de Salgueiro foi Ricardo Cernilheiro, Jorge Duque a rabejar. Fidalgo que saltou a sebe para ajudar o galgo a bater a lebre que vai tão ligeira pelo chaparral e entra na beira do verde pinhal e a lebre salta como lhe convém e gritava a malta a correr também, pois o confidalgo vai para o redil e o nobre galgo entra no canil. Sangue de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra e o charnecanho é como a formiga. Canta o galo, ainda o sol não é nado. Monto a cavalo e vou para junto do gado. E os animais, essas tais feras bravias, com os seus olhos leais, parecem dar-lhe os bons dias. Pampilho ao alto, corpo firme no selim, nunca tive um sobressalto se um toiro me investe para mim. Já disse um homem que foi toureiro afamado, mais marradas dá fome do que um toiro tresmalhado. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Uma capona bravia que eu queria, sentia como um bom irmão. Era o cavalo mais lindo que nasceu no Ribatejo, e eu nunca tive outro assim, tão manso que enfim ainda o desejo. Saltava que era um primor, tudo fazia com graça. Saltava que era um primor, tudo fazia com graça. Era bom a torear, a derribar sem vacilar, no campo ou na praça. Corria lebres com gosto e nenhum galgo passava. Quando viam correr com prazer e sem sofrer, a todos pasmava. Veste de verde o toureiro no seu cavalo Isabel, com gana crava o primeiro, logo o segundo, o terceiro, monta a preceito o corcel. Com gana crava o primeiro, logo o segundo e o terceiro, monta a preceito o corcel. Cada sorte é poesia que o toureiro imortaliza,
Morte, tristeza, alegria, o cavaleiro desafia nos terrenos que ele pisa. Morte, tristeza, alegria, o cavaleiro desafia nos terrenos que ele pisa. Quanta beleza emotiva há numa espera de gado. Quanta beleza emotiva há numa espera de gado. Tipóias em roda viva, fadistas cantando fado. No cartaz dos cavaleiros, Caetano e Teles também. No cartaz dos cavaleiros, Caetano e Teles também. Ponteiros dos Oliveiras, forcados de Santarém. Se anda algum toiro fugido, pode vir quando quiser. Se anda algum toiro fugido, pode vir quando quiser. Custa mais ser colhido pelos olhos de uma mulher. Custa-me mais ser colhido pelos olhos de uma mulher. António Pinto Basto, no final desta segunda parte, Paulo Parreira, João Veiga e o professor Joel Pina acompanharam já a seguir